Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais um vídeo sobre as finais dos regionais da Copa do Brasil, né? Do Brasileirão de Flag 2025. E hoje eu separei o Regional Norte para a gente falar, tá? O Regional Norte 2 aqui. Eu separei alguns pontos que eu gostaria de comentar, mas antes de começar, eu gostaria só de pontuar uma coisa interessante, né, que eu tava identificando, porque cada um desses regionais eu não vi acontecer até o momento motivos, né? E aqui, novamente, assim como em todos os outros vídeos, eu gostei de deixar claro que é sempre a minha opinião sobre meu modo de ver o jogo, meu modo de entender o jogo. Então, não é 100% verdade, nada é 100% verdade, é só o meu ponto de vista, tá? Mas até então, nesses três vídeos, não são motivos iguais, né? Cada um tem o seu motivo, cada um, ao meu ver, tem o seu ponto ali de virada, o seu ponto de, o seu ponto decisivo, né? Então, aqui só dando um contexto para o jogo, tá? Para quem não assistiu, infelizmente esse vídeo aqui ele praticamente começa só no segundo tempo, né? O primeiro tempo a gente tem bem pouquinho do vídeo. É, Mas enfim, só contextualizando para vocês, o primeiro tempo inteiro praticamente ficou 7-7 aqui entre os dois times, né? O Cowboys e o Lobos A. Então, o primeiro tempo finalizou ali em 7-7. E aqui já estamos no segundo tempo, então entende-se como um jogo bem pegado, um jogo defensivo, né? Onde as defesas estão em destaque, né? Até porque ceder só 7 pontos num jogo de flag é realmente muito difícil. Então, entendemos dessa forma, né? Um jogo aqui ainda 7-7 no início aqui do segundo tempo, tá? E aí aqui eu vou ser um pouco polêmica, talvez. Mas eu considero que nesse jogo, e eu não vou falar de arbitragem, tá? Não vou falar sobre a aplicação de falta, se foi ou se não foi falta. Mas as faltas foram um fator, tá? Não vou falar que foi realmente só as faltas que influenciaram, mas as faltas foram um fator aqui decisivo, tanto para desestabilizar um outro time, tanto para esquentar os ânimos, né? A gente sabe que é difícil controlar algo que é fora, né? A gente só pode controlar o nosso próprio time, nosso próprio sentimento, o que está acontecendo aqui entre a gente. Porém, a arbitragem a gente não consegue controlar e a gente tem que parar de pensar que a gente consegue controlar isso aqui, né? Então a gente precisa lidar com o que está acontecendo sem querer controlar algo que é incontrolável. Então, faltas vão acontecer, infelizmente ao seu entendimento ou não, se você acha que é ou não, vão acontecer, a arbitragem vai decidir, e é isso, a gente vai ter que lidar com aquilo, tá? Lógico, a gente pode evitar faltas e é, dar margem para que isso aconteça, mas a aplicação não condiz a gente, não tem muito o que a gente fazer. Então a gente só tem que lidar com o que aconteceu mesmo, e é isso, tá? Mas por que que eu quero falar sobre as faltas? Porque, querendo ou não, as faltas tornaram o jogo um pouco. Virou a chave do jogo, tá? Então, pensando que no segundo tempo o Cowboys começou muito bem ofensivamente, né? Eles conseguiram um bom avanço e já se colocaram em situação aqui bem favorável, né? Próximo ao TD, né? Então, mais próximo aqui ao TD já. E eles vão pontuar de fato, tá? Eu vou colocar aqui para passar o vídeo. E aqui nessa jogada eles vão pontuar, tá? De fato, eles pontuam, eles avançam. Porém, aqui a gente tem o ponto onde eu gostaria de falar. E eu já, inclusive, vou aproveitar esse gancho, né?
para falar lá sobre a reunião que eu fiz pré-Kenny Cup, né? Eu falei que essa é a falta de contato ofensiva, ela é a falta mais custosa, né, dentro do jogo, porque ela é aplicada a penalidade em jardas, em perda de descidas e é do ponto anterior. Então, essa pequena forçada que o recebedor ele dá para cima do defensor, então aqui, ó, no momento, beleza, ele recebe, certo? Ele começa a avançar. Ele quebra um tackle com um juke, só que um defensor, ok, já perdeu ele, não tem muito o que fazer. O outro, ele se estabeleceu na frente da linha. E aqui é uma postura corretíssima do defensor. Aqui o recebedor já teve um bom ganho, ele estava apto de parar, né? Só que o defensor inteligente se estabeleceu ali em frente à linha e esperou o contato. Basicamente isso. O recebedor, de fato, força o avanço para esticar a bola e tudo mais. E aí é dado aqui a falta de contato ofensivo, né? Então, entende-se como falta, por quê? Porque o recebedor ele consegue identificar o defensor e ainda assim ele opta por forçar a passagem. Então, neste caso, é aplicado essa falta de contato ofensivo e aí como eu disse, é do ponto anterior. Então, era aqui onde estava a bola, 10 jardas para trás e perda de descida. Então, aqui vira uma quarta descida aqui para o Lobos A. E aí eles não conseguem, né? Eles fazem uma jogada aqui de corrida e acaba que eles, enfim, eles optam por não forçar essa bola, até porque tá 7-7 no começo do segundo tempo. Eles optam por não forçar essa bola lá na end zone, né? Correndo o risco de ser interceptado, ou até mesmo um pick six, né? Então, eles vão para uma jogadinha mais conservadora, eles correm a bola e devolvem a bola pro Cowboys aqui, né? Então, vou só avançar um pouquinho aqui, só para a gente ver a próxima play do Lobos. Então, aqui, ó, como eles estavam lá na frente, aqui eles saem praticamente na linha do meio, e aí eles vão fazer a última play aqui, sendo a quarta descida, né? Opa! E aí, aqui, como eu disse, eles optam por uma jogadinha de corrida. O recebedor corre bem até, né? Ele opta ali por fora, só que é rápido criado, defesa, né, tranquila para executar esse teco, tá? E aí a gente vai para o outro ponto, né? Não foi um fator extremamente decisivo, mas é onde eu queria chegar, tá? Então aqui em 22 e 17, 19, tá bom. É ainda este drive pós esse TD anulado, tá? Então, lembrando, o Lobos acabou de ter um TD anulado, né, por conta da falta. E aí, a gente está no drive do Cowboys, né? Logo após esse drive do Lobos, em resposta, né, ao que aconteceu aqui, é uma primeira descida. E aí, nessa primeira jogada aqui, atacando o TD, a gente tem uma falta. Infelizmente, o nosso cameraman aqui não filmou, né, a jogada, né? Ele não mostrou pra gente, mas também, como eu disse, a gente não ia entrar no mérito se foi ou não foi falta, mas sim foi aplicada a falta por parte da arbitragem. Então, uma falta aqui de 10 jardas, né? Uma falta de contato aqui por parte da defesa, 10 jardas de penalidade, né? E aqui, novamente, primeira descida, porém,
muito mais próximo aqui do da end zone, né? E aí nessa mesma primeira descida, o Cowboys já dá a resposta, né? E já converte em touchdown. Então a gente vê que um drive muito rápido, né? Então, após uma frustração ofensiva, né, por conta do TD anulado, o Cowboys já retorna e por conta de mais uma falta, ele já se coloca em uma situação bem favorável para o touchdown aqui e converte em touchdown, né? E aí vira 14-7, tá bom? Deixa eu avançar um pouquinho mais. Aí aqui seria o próximo drive, né, do Lobos. E ele já está em campo de ataque, né? Então ele novamente consegue um bom avanço na primeira parte do campo. Porém, chega na segunda parte do campo, eles começam a ter mais dificuldades, né? Aqui eles conseguem um bom avanço, novamente uma corrida e defesa quase conseguindo mais uma falta, mas dessa vez eles evitam, né? Eles conseguem correr sem gerar um contato, né? Sem gerar uma, como que fala? Não seria enfim, sem gerar o contato de fato, né? A, um deslocamento do defensor, né? E aí aqui a gente se coloca numa situação muito favorável. É uma segunda, né? Já bem próxima da endzone, só que a gente vai ter uma sequência aqui de dois passes incompletos, né? E aí, nessa primeira, um toss, né? Um toss rápido, porém, infelizmente ficou um pouco à frente, foi um passe incompleto, né? E aí, aqui na nossa terceira descida, a gente tem mais um lance, uma jogada bem parecida, inclusive, um recebedor, né? No meio de campo ali, bem disponível, bem livre. Só que aí a gente tem esse tip defensivo, né? Então a gente tem o defensor que ele avança na bola, de fato ele toca somente na bola, porém o contato dele gera deslocamento ofensivo, né? Então, em entendimento de regra, a gente considera isso daqui um contato, porque houve um deslocamento com o corpo, né? Por mais que ele estivesse com os braços na bola, o corpo em si desloca o outro recebedor que estava disponível para recepção também. Então, houve o contato, houve o deslocamento, porém, neste caso, não foi aplicada uma falta de contato. E, e aí, aqui, por isso que eu queria deixar esse gancho aqui, né? Então, será que as faltas ou a falta de falta pode ter dificultado aqui a situação para o Lobos A? Não vou ser polêmica a ponto de falar sobre arbitragem, mas é um bom questionamento, né? Então a gente viu um critério diferente aqui, né? Então, ao meu ver, houve um contato, houve um deslocamento, porém não, a arbitragem entendeu que não foi o suficiente para se aplicar como uma falta de contato, né? Acredito eu que por conta do defensor ter, né, tipo, o estado inteiro na bola, né? Então, entendendo que ele conseguiu tipar a bola com as duas mãos e visando somente a bola, né? Então, a gente teve a falta de contato ofensivo, né, que tirou o TD aqui, uma falta de contato defensivo por parte de Lobos, que facilitou o TD do Cowboys, né? E aí aqui uma falta que não foi aplicada, né? Ou seja, não houve uma falta, mas que ao entendimento de alguns árbitros provavelmente seria, só que neste caso não foi. E aí, né, o Lobos ele retorna mais um drive sem conseguir pontuar, né? Enfim, né? Era isso que eu queria trazer, essa visão desse jogo que eu queria trazer. Ao decorrer do tempo aqui, o Cowboys vai pontuar mais uma vez, vai abrir aqui 20-7. O Lobos consegue pontuar mais uma, né? Então diminuindo aí
a diferença, porém já com o relógio bem curto e não conseguindo pontuar mais uma vez e igualar o placar ou virar o placar, né? Então eles só conseguem pontuar, porém ali já dentro dos 2 minutos finais, e aí acaba o jogo com o Cowboys uma diferença de uma posse. E é isso. Essa foi a final aqui do Norte 2 masculino. E era isso que eu queria trazer para vocês. Deixem um comentário de vocês, se quiserem falar um pouquinho sobre, podem me chamar. E se quiser dar sugestão também de próximos vídeos, pode me mandar mensagem também, tá bom? Valeu, tamo junto, galera.